Olá, me chamo Heitor Corique Branco e sou professor seminarista no curso de pós-graduação do IBET-ABC. Hoje farei a pílula tributária do seminário 7 do módulo Controle da Incidência Tributária. Agradeço ao IBET pelo convite, em especial o professor Paulo de Barros Carvalho, a Priscila de Souza e a Neiva Bailon. A temática do último seminário do semestre é sobre as contribuições. Trata-se de um tema rico em debates teóricos e de profundas discussões práticas, portanto, de suma importância para o operador do direito tributário. Em primeiro lugar, interessa investigar o surgimento das contribuições nos ordenamentos jurídicos de diversos países, enquanto imposição tributária atrelada ao financiamento da crescente atuação do Estado na sociedade. Em seguida, sugiro que o estudo se dirija ao surgimento das contribuições no ordenamento jurídico brasileiro e sua evolução histórica pátria. Observa-se a inserção tímida e esparsa deste tributo nas constituições brasileiras passadas e também com a inclusão do artigo 217 no Código Tributário Nacional de 66. É com a promulgação da Constituição de 1988 que as contribuições ganharam tratamento próprio e sistematizado, levando às muitas discussões doutrinárias à época, em especial quanto à sua natureza jurídica. Interessante notar que as contribuições, não fossem espécies autônomas de tributos, poderiam se enquadrar como impostos, cuja materialidade é a mesma dos impostos, mas com destinação específica, ou mesmo como taxa, relacionada à prestação de serviço público por parte do Estado. A classificação das espécies tributárias é outro ponto de destaque nas contribuições, uma vez que, ao conjugar os critérios diferenciadores do gênero tributo, a partir da vinculação da prática do fato gerador a uma ação estatal, ou mesmo da destinação das receitas arrecadadas e ainda da possibilidade ou não de restituição, é possível chegar à teoria pentapartite e às 5 espécies tributárias existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Curioso que o tema foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo esse o entendimento por parte da jurisprudência até então. Ao posicionar uma exação do Estado na qualidade de tributária, tem-se a sua sujeição ao regime tributário, acarretando na aplicação das regras tributárias, como, por exemplo, os princípios tributários e a disciplina contida no CTN. Neste ponto, o estudo do conceito de contribuições ganha relevo, porquanto demonstra uma nova e interessante compreensão acerca do destino dos tributos. Vale dizer, as contribuições são tributos com destinação específica, ou seja, o produto arrecadado será destinado a um fim previamente determinado pelo sistema jurídico. De outro lado, há que se buscar a finalidade da instituição desta modalidade de tributo, sendo esse o binômio caracterizador das contribuições, finalidade e destinação. O custeio da atividade estatal encontra um campo fértil nesta figura tributária, diferentemente do que ocorre com os demais tributos. Um outro ponto salutar condiz com a desnecessidade de repartição do valor arrecadado pelas contribuições com os demais entes federativos. Considerando que praticamente todos os tipos de contribuições são de competência da União Federal, observou-se nos últimos tempos a instituição de suas diversas espécies e, por consequência, um valor considerável na arrecadação tributária da Federação. Assim, tecidas algumas breves considerações gerais, observa-se que a Constituição previu diversas espécies de contribuições, sendo imperioso ao estudo do tema organizar esta previsão a partir da interpretação do artigo 149 da Constituição. Chega-se, com isso, na existência das contribuições sociais, dos tipos gerais e as de seguridade social, as contribuições de intervenção no domínio econômico e, finalmente, as contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Falarei brevemente sobre cada uma delas. As contribuições sociais gerais se voltam à atuação do Estado na ordem social brasileira e que pode ser visualizada a partir do título 8º da Constituição e dos capítulos lá elencados. Assim, para cada uma dessas áreas, a Constituição autoriza a União buscar receita para custear a sua atuação. É o caso, por exemplo, do financiamento da educação pública e de projetos ambientais.
Já as contribuições sociais para a Seguridade Social encontra-se previsão a partir do artigo 195 da Constituição, buscando atender o financiamento das áreas da saúde, da assistência social e da previdência social, conforme indica o artigo 194 da Constituição. É o caso do custeio do seguro-desemprego e do regime de aposentadoria. As contribuições de intervenção do domínio econômico, por sua vez, conhecidas como CIDs, se voltam ao custeio da atividade interventiva da União na economia, observados os princípios norteadores da ordem econômica do Brasil, constantes no artigo 170, incisos da Constituição, com destaque à livre iniciativa e à soberania nacional. O Estado poderá atuar dessa forma enquanto agente explorador de uma atividade econômica em imperativos de interesse na segurança nacional ou relevância pública. De outro lado, o Estado pode também se portar enquanto agente regulador do domínio econômico, nas funções de fiscalização, incentivo e planejamento, buscando nas CIDs o financiamento de ambas as ações. Por fim, as contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas diz respeito à possibilidade conferida pelo Estado às entidades de classe, como os conselhos e confederações. Essa espécie de contribuição é marcada pela parafiscalidade, em que há a delegação da capacidade tributária ativa e também a possibilidade de tais entidades ficarem com um produto arrecadado, na medida em que atuam em áreas de interesse e relevância social. Finalizando o panorama geral acerca da história, do conceito e da classificação das contribuições, destacarei algumas questões relevantes e que estarão presentes ao estudar essa temática. Em primeiro lugar, é possível observar que se busca cada vez mais a aplicação do princípio da não cumulatividade às contribuições sociais, principalmente no que diz respeito ao PIS e a COFINS, conforme a inclusão do parágrafo 12º no artigo 195 da Constituição. A discussão encontra-se nos holofotes dos tribunais, sendo tema de grande repercussão a partir da interpretação do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, com destaque às discussões acerca do conceito de insumo. Outro ponto de controvérsia diz respeito à aplicação da imunidade às contribuições, principalmente quando se busca interpretar os requisitos legais para sua fruição, nos termos do parágrafo 7º do artigo 195, com diversas controvérsias levadas também às cortes brasileiras. Em destaque, o julgamento da ADI 4480, relativo à imunidade das entidades beneficentes e de educação e assistência social. Outra questão também muito interessante a ser enfrentada condiz com a efetiva destinação e aplicação do montante arrecadado pelas contribuições. Como visto anteriormente, a nota diferenciadora dessa espécie tributária é a destinação dos valores por ela levados ao cofre público, sendo questionável o problema quanto à ausência dessa destinação. O fenômeno denominado predestinação é preocupante, principalmente quando se busca compreender o sistema jurídico em sua completude, sendo as imposições tributárias de suma importância para o funcionamento e o desenvolvimento do Estado brasileiro. Tal fato salienta a separação científica dos ramos do direito, mas também acentua a necessidade de diálogo com o direito financeiro, bem como a responsabilidade do Estado com o manejo dos tributos e, principalmente, com a efetiva utilização da sua arrecadação. A problemática se agrava quando o estudo se volta ao fenômeno da desvinculação de receitas dos entes federativos, conforme previsto no artigo 76 e seguintes do ato das disposições constitucionais transitórias, em que há previsão normativa para conferir destino diverso para parte da arrecadação tributária. Enfim, o tema das contribuições é rico em discussões teóricas, mas além disso, com viés prático, voltado aos mais diversos problemas enfrentados pela sociedade contemporânea. Chego ao fim e desejo bons estudos e uma excelente aula expositiva, que tenho certeza que será muito esclarecedora e produtiva. Agradeço novamente ao IBET pela oportunidade e um grande abraço a todos.